Números, capítulo 11, do versículo 11 a 15. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria a terra, que juraste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todos este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazeis comigo, mata-me. Eu peço, se tenho achado graça a teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Meus irmãos, palavras fortes, viu? Palavras fortes nessa passagem aqui, que Moisés clama ao Senhor. Veja, meus irmãos, diante daquela geração, quando o Senhor fez a sua escolha ao seu escolhido para determinar as suas missões. Veja que nós, seres humanos, chega a certo limite, mas sendo dada pelo Altíssimo, às vezes nós, ser humano, não suporta. Mas diante de tudo isso, que todas as determinações e força, e a mão estendida diante daquele que é escolhido perante o Senhor, que o Senhor está ali sobre ele, dando-se a sua guarda, dando-se a sua proteção, às vezes cansa, porque o Senhor sabe. O Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele sabe que mesmo a gente sendo assim, com toda a força que Ele nos concede, somos carne. E o que o Moisés estava achando era justamente isso naquela época. Porque o Senhor deu a missão a ele de, além de libertar todo o povo, ensinar como se deve viver na face da terra. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, naquela geração, quando o Senhor fez essas determinações para o seu líder, Moisés, ele chegou a clamar. E aqui na passagem de Números, do capítulo 11, do versículo 11 ao 15, o Moisés, ele fala ao Senhor, dizendo: Moisés acha pesado o seu cargo. Por quê, meus irmãos? O que significa esta palavra para o Senhor do seu escolhido? Aqui na passagem que nos fala
que o povo ia todo em cima dele para que ele providenciasse todas as determinações que o povo estava necessitando. As necessidades daquele povo, eles clamavam a Moisés. Porque ele sabia que Deus era com Moisés, que Deus estava com as mãos sobre Moisés. E quando Deus está com a mão diante do seu escolhido, todo aquele povo também, ele é consagrado diante de tudo, diante de prosperidade, diante de bênção, diante de saúde, diante de vida, diante de força, diante de vitória. Todo aquele povo está alinhado também às bênçãos do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Moisés fez uma divisória, pedindo o consentimento do Senhor, para que dividisse, né, sobre alguns que ele iria escolher, né, de 70 homens, ou talvez até mais, para que repassasse todos os procedimentos do Senhor, para que seja dividido entre aqueles homens, e aqueles homens passassem também a divulgar e a pedir ao povo que se alinhasse diante dessas determinações que foi dada pelo Altíssimo. Então, Senhor, para que livrasse mais Moisés do peso, ele tirou uma parte do espírito que estava sobre Moisés em total poder e passou, e dividiu, passando para aqueles homens que o próprio Moisés escolheu. Para que aqueles homens se tocassem e se sentissem também em poder de inteligência, em poder de sabedoria, para que pudesse governar e repassar as missões e as determinações que o Senhor tinha determinado a Moisés. Veja, meus irmãos, como é maravilhoso, né? Como é maravilhoso. Hoje, na geração em que nós estamos vivendo, meus irmãos, também o Senhor continua dando-lhe a proteção àqueles que são escolhidos para as suas missões e pela sua mão, para dar o seguimento do conhecimento da sua palavra ao povo e a todas as nações. Sim, sim, meus irmãos, ao povo e a todas as nações. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que aí está o poder para ter este conhecimento, o poder para ter a sabedoria, o poder para ter a inteligência está diante das Escrituras Sagradas. O livro da vida, a Bíblia. Por isso, meus irmãos, que eu procuro e peço e repetirei quantas vezes for necessário. Siga as Escrituras, procure a leitura para conhecer mais o nosso Deus Altíssimo, o nosso Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Veja, meus irmãos, que nós, quando Deus nos procedeu e concedeu a vir na face da terra, a todos nós temos corpo, alma e mente. Corpo, alma e mente. O Espírito é do Senhor. Corpo, alma e mente. O Espírito é do Senhor. Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, veja bem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós estamos ligados diante dessa concentração ao Senhor, o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente
ela é estabelecida diante da face do Senhor. Ela está ali, protegida e preparada diante dos seus conhecimentos. Veja bem, pense nisso, meus irmãos. Deus faz tudo em perfeição, porque Ele é a perfeição. Ele é o amor, Ele é o poder, Ele é o Criador, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o dono do universo. Siga as Escrituras para conhecê-lo. Siga as Escrituras para conhecê-lo. Só diante das Escrituras, bem-sucedida, terá o conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/Dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos.